Quando você fala, pô, 3 milhões para recuperar em 5 anos, eu acho muito tempo. Eu recupero em 1 ano. Então, meu faturamento anual hoje é 6 milhões, tenho uma mina de ouro na minha mão. Qual que foi a sua tentativa mais concreta de vender no digital? Como que você imagina quebrar essa barreira? Eu saí de uma garagem e construí a minha fábrica hoje. São 2 mil metros quadrados de distribuidor e fábrica. Se pudesse ter um sócio para dobrar ou triplicar a tua marca, quantos por cento você acha que esse sócio mereceria? Tô bastante ansiosa com tudo. Tô sozinha já faz 16 anos, é a primeira vez. Não tem outro caminho. Reestruturar a empresa dela, tem que fazer o estudo tributário. Peço, em troca de 30% da empresa, 3,3 milhões. Bom, meu nome é Paula Tondato, eu sou da Lacma Dermocosméticos, que são cosméticos para profissionais da área da estética, esteticista, fisioterapeuta, dermatologistas. É uma marca que tem 16 anos de mercado, eu comecei sozinha e assim sou até hoje sozinha. E investi nesse mercado de profissional, por quê? Porque na época que eu me formei, eu fiz farmácia em Londrina, na UEL, e assim que eu me formei, eu falei, agora, o que eu faço? Né? A gente sai da geração do futuro e passa a ser um desempregado, né? Aquela frase que esqueci o nome. E aí, me apresentaram uma marca, Vitaderm. Paulo, ó, por que você não compra Vitaderm, né, e tal? E aí eu entrei no universo Vitaderm. A moça, ela tinha certeza que a franquia ia ser repassada para mim. Então, ela me apresentou o universo e eu fiquei um mês com ela visitando cabeleireira, esteticista, e eu me apaixonei. Eu falei, me encontrei. Aí, na hora do processo seletivo, veio o pessoal da franqueadora de São Paulo e falou, não, você é muito novinha, tinha 21 anos, você não tem nenhuma experiência profissional, nem comercial. Eu falei, lógico que não, faz um mês que eu me formei, né? E aí, só que eu tinha me apaixonado pelo negócio, eu falei, já que não me passaram a franquia, eu vou copiar. E eu copiei a Vitaderm. Só que daí eu não fiz nada de cabelo, porque eu tinha me apaixonado pela estética. Então, as profissionais da estética, para fazer uma limpeza de pele, um peeling, né, um clareamento, um rejuvenescimento, um microagulhamento, um laser. Então, são produtos para esse tipo de profissional. E aí eu copiei terceirizando, então eu terceirizava toda a minha produção por 5 anos. E aí eu queria inovar o produto. Queria colocar nanotecnologia, queria colocar ativos diferenciados, ativos mais caros, e o terceirista ele queria sempre ir para o mais barato. Eu falei, bom, já que eles não querem comprar a minha ideia, que realmente a nanotecnologia são ativos caríssimos. A gente sai de uma vitamina C de R$ 10 o quilo e vai para quase 1.200 o litro de uma vitamina C. E aí eu falei, então eu vou fazer minha própria fábrica, vou aprender a fabricar produto, que na escola a gente faz na faculdade a gente faz mais ou menos, né, com produto vencido, tal, mas eu gostava. E comecei a fazer na churrasqueira da minha mãe, que tinha uma casinha ali, uma churrasqueira ali, comecei a fazer. Eu falei, deixa eu aprender a fazer isso daqui. Comecei a fazer e montei a fábrica em Ourinhos, no interior de São Paulo. Então, até hoje, eu saí de uma garagem da clínica do meu pai, que meu pai é médico. Ele tinha uma garagem e falou, eu reformo aí para você, vai usando. Então, eu fiquei por praticamente 10 anos nessa garagem reformada, onde eu dava cursos, primeiro que eu vi a necessidade de cursos, e eu vi um dom de ensinar. As pessoas me falam até hoje, fala, Paula, eu aprendo com você. O que eu não ensinei na faculdade, você me ensinou. Eu comecei a ver um dom de ensinar, de ministrar cursos. Então, eu comecei a tracionar o meu negócio, os meus produtos, com curso. O pessoal vinha de fora fazer curso comigo. Na época, era um dia de curso, eu cobrava R$ 300 e tinha 20 pessoas. Eu lotava aquele lugar. E eu vendia produto, né, que eu ensinava com o meu produto. Então, às vezes, eu faturava 20, 30 mil reais no dia, com um curso de massagem modeladora, de drenagem linfática, de limpeza de pele. E aí eu vi a necessidade de ter a fábrica. E aí eu fui e construí a minha fábrica hoje. São 2 mil metros quadrados de distribuidor e fábrica. É um prédio próprio, já está pago, né? A própria empresa já pagou. E hoje eu fabrico os produtos e eu ensino as profissionais que elas têm muita dificuldade de aprendizagem. E esse é o meu grande core hoje: fabricar, vender e educar. Mas a minha dor principal hoje é que eu comecei com B2B. Então, eu vendia de porta em porta, pegava o meu carro e saía vendendo, eu parava em todas as esquinas de Ourinhos, de região, atendendo as profissionais. E aí comecei com um distribuidor na época. Então, eu estou indo para o digital
somente na pandemia. Fiquei 10 anos no físico, 10 anos com um distribuidor. E a minha grande dificuldade hoje é conseguir não se livrar deles, mas inverter um pouco essa roda, que está 80% para o B2B e 20% é as minhas próprias vendas. E eu quero sair dessa dependência dos distribuidores, que daí eu consigo praticamente fazer vezes 10 a minha margem e eu controlo toda a minha cadeia, que é muito melhor. O que acontece? A profissional vai lá no marketplace e compra um peeling. Aí dá errado, ela vem em mim. Aí eu comprei esse peeling para tal coisa. Eu falei, mas quem te falou que esse produto é para tal coisa? Né? E aí eu vejo que o distribuidor ele vende errado, ele sai vendendo, ele não ensina, ele não educa, ele quer volume. E para esse tipo de público profissional, muitas vezes a gente precisa educar. Então, a minha dor é essa, ir para o digital. Então, eu estou aqui hoje, né, para sair dessa dependência do distribuidor. E aí, por isso que eu pensei em vender uma parte da empresa, em ter uma sociedade, que eu sou sozinha faz 16 anos, e eu vejo que tem muito a agregar. Eu falo que eu tenho uma mina de ouro na minha mão, porque eu tenho a fábrica, eu tenho o prédio, eu consigo quintuplicar a minha produção, que eu fiz uma fábrica grande, já pensando no futuro, mas eu fico dependendo dos distribuidores até hoje. E se eu conseguir fazer tudo isso, né, desde a fabricação até a venda para ela, como eu faço em 20%, eu consigo controlar toda essa cadeia, evitar todos os problemas e escalar. O legal da fábrica é que me permite fabricar qualquer tipo de produto. Hoje eu faço profissional, que é o que eu conheço, mas eu posso fazer qualquer tipo de cosméticos. Eu tenho autorização para nutrição, para suplemento, eu só não renovei, eu precisaria renovar. E eu tenho a fábrica de suplementos e tenho a fábrica de cosméticos. São 2 prédios interligados e cada fábrica é num lugar. Só que suplementos eu não conheço muito, então eu fui deixando um pouco de lado, né? E aí precisou desses testes, tal. Eu falei, não vou renovar, mas eu tenho a licença para produzir. Eu só não renovei ainda, não fui atrás dos testes que agora são obrigatórios, que na época não era. E aí, por que vender uma empresa sólida? Porque, por mais que eu não tenha um faturamento milionário, eu tenho um resultado expressivo. Então, meu faturamento anual hoje é 6 milhões, né, 5,5, 6 milhões, mas me sobra líquido 2,2, 2 milhões e 200 mil. Para mim, que sou sozinha, numa cidade do interior, então é 40% de margem líquida, e isso dá em torno de 180 a 185 mil por mês. Então, por mais que eu não tenha um faturamento expressivo, faturo 10, 15 milhões, mas me sobra, né, 40%. É uma margem super considerada. E isso porque 80% é para o meu B2B. Se eu for direto para a minha profissional, né, seria muito maior. Então, e aí eu pensei, até falei com o Marinho, falei, Marinho, né, estou querendo, né, uma sociedade. Ele falou, mas por quê, Paula? Eu falei, para oxigenar. Eu falei, isso mesmo, porque eu não estou conseguindo dar conta sozinho. Eu me vejo num meme que eu me vi no meme. Você tem lá uma mina de ouro onde eu já cavei por 16 anos e acumulei muito patrimônio, né? Só que a pepita grande está assim, a 10 centímetros, só que eu já estou ficando cansada. E eu não estou conseguindo, porque sou eu sozinha. Então, por exemplo, eu estou aqui. Aí ontem, Paula, a cerca está disparando. Eu tenho que parar para ver a cerca elétrica. Até disparou na palestra. Falei, meu Deus do céu, a cerca elétrica. Paula queimou o secador. Paula, a batedeira é isso. Paula, daí você está concentrada para fazer um tráfego, para fazer uma landing page, para fazer alguma coisa, você tem que parar para ficar socorrendo as pequenas coisinhas que acontecem. O fulano passou mal, foi embora. Eu falei, ai, meu Deus, mas o que aconteceu com o fulano? Né? Então, a gente tem uma equipe enxuta, hoje são 15 pessoas. E aí eu quero oxigenar, que eu vejo que a pepita de ouro está a 10 centímetros de mim, mas eu já estou cansada. Mas é uma empresa sólida. Nesses 16 anos, eu praticamente fiz um patrimônio que hoje me sustenta, não, mas me dá uma margem, né, entre investimentos, eu investi em imóveis, então eu tenho aluguéis, tenho os meus rendimentos, e tem os 185 que sobra todos os meses, né? Só que eu preciso da pepita de ouro. E falei com a Carol no almoço ontem, eu falei, meu coração está falando mais alto, né? Que eu estou estagnada, faz 4 anos que eu não cresço. Faz 4 anos que é esse faturamento. E eu estou estagnada. E alguma coisa me chama no meu coração que eu preciso fazer mais, né? Por isso que hoje eu venho, peço, em troca de 30% da empresa, 3,3 milhões. Por que esse cálculo? Porque 11 milhões de valuation. Que, falando também
com outros investidores, é o tanto que demoraria para 5 anos ter o retorno de volta sem fazer nada na empresa. Então, daqui 5 anos, a empresa vai lucrar 10 milhões, né? 10 e pouquinho de lucro líquido. Então, mesmo que o investidor não fizer nada, é praticamente esses 30%. Foi essa conta que eu fiz de um retorno de um payback de 5 anos. E desse valor, metade seria para a minha pessoa física e a outra metade reinvestiria na empresa. Aonde? Também não sei. Na parte do digital. Provavelmente tentar eliminar essa dependência do distribuidor para a gente ir falar diretamente com a profissional, vender mais com a profissional e, assim, aumentar lucratividade, conseguir tracionar e escalar melhor, porque tem margem para isso. Eu acho que é isso. A gente fica ensaiando e fala menos. Paula, quando você considera a venda da sua empresa para nós, você fala marca ou parte fábrica também? Eu tinha pensado na marca, mas estou aberta a negociações para, de repente, fazer todo o ecossistema. São 2 prédios, os 2 somados dá 2.000 metros quadrados. Então, na parte da frente fica o operacional, fica o administrativo, e a parte de trás a fábrica. A fábrica, 50% está ociosa. Dá para a gente duplicar ou triplicar de tamanho. Questão de maquinário e pessoal e tudo mais. Cidade Ourinhos, né? Ourinhos. Fica divisa com o Paraná. Paula, Lá que sai tudo. dentro da fábrica, você já fez ou já pensou em fazer terceirização? Já. Só que daí eu não dei conta. Eu cheguei a abrir para terceirizar, aí o terceirista vem, aí eu quero essa embalagem, eu quero esse produto, aí você faz a amostra, daí eu me vi saindo do meu projeto Lacma para fazer um projeto de terceirista. Então, eu fiquei uns 6 meses fazendo a terceirização, não dei conta. E aí eu vi que eu estava saindo da minha marca para atender a marca de outra pessoa. Então, eu já considerei, mas como eu sou sozinha, eu preferi parar. Tô só pensando, porque só Mas de dá para Renova, terceirizar. a gente está falando de 1,5 milhão de cosméticos por ano, de pote. Dá para fazer. Tem a estrutura para isso. Metade do prédio está ocioso. Então, é questão de colocar máquina e tudo mais. Quando a gente vai para o digital, e aí você começou falando que o profissional compra do distribuidor, compra o produto errado, depois vem reclamar para você. Isso acontece. Como você pensa em ensinar esse profissional na escala para você migrar ele para o digital? Hoje eu estou fazendo as lives, e-books, e o que eu penso muito, que eu conversei, eu acho que foi com o Lucas na última reunião, eu penso em fazer assim. Então, esse aqui é um kit de peeling, por exemplo. Esse aqui é um kit de peeling que eu vendo muito bem. Tem a vitamina C, peeling de inverno, peeling biocomplex, o ácido glicólico e a máscara clareadora. O que eu estou pensando em fazer? A hora que eu vender esse produto no digital, eu já vendo junto um curso de 1 hora, onde eu estou explicando tudo, mostrando passo a passo como faz. Então, ela compra o produto e a aplicação de como fazer, que elas têm uma dificuldade enorme. Elas não sabem aplicar. Elas falam, Paulo, eu posso fazer tal coisa com tal coisa? Às vezes eu até questiono, falo, gente, vocês são profissional mesmo? Vocês estudaram? Porque é umas dúvidas, né? Então, eu penso hoje em já validar o produto com um infoproduto, com um curso. E a escala digital, você pensa em continuar com as profissionais, não criar um novo produto para o público Dá final. para fazer os dois. Dá para fazer. No cosméticos, eu tenho a liberação para fazer qualquer tipo de cosméticos. E de nutracêutica, só reviver isso, né? Mas dá para fazer o cosmético que você quiser. Eu falo que o legal da fábrica é que eu consigo fazer um cosmético barato, desde uma vitamina C, que é R$10 o quilo, como, igual eu falei, a nanotecnologia. Só esse produto aqui tem 40% de nanovitamina C. É praticamente um custo elevado, mas é produto profissional. Vamos baixar isso para 0,5, a gente faz um produto mais barato. Então, tem um mundo de oportunidade. E quanto custa esse produto hoje? Custo e o preço de venda para o distribuidor e o preço de venda site? Esse, por exemplo, essa vitamina C, ela custa para o distribuidor R$45, eles vendem por R$99 a R$109 no marketplace. Custa para mim R$10 a R$9. Então, se eu conseguir eliminar o cara, tipo R$10, eu consigo vender por R$120, R$150. Porque o que o distribuidor faz também que eu não estou gostando, que está me incomodando? Quando ele está com grande estoque, ele queima o produto no marketplace. A hora que eu vejo a vitamina C está por R$90, eu falo, gente do céu. Né? Então, ele queima, só que isso acaba queimando a minha marca junto. Então, é uma coisa que tem me incomodado profundamente. Essa atitude deles. A gente tenta manter um mínimo de venda, aí chega final de semana, hoje nós não estamos controlando, vai lá um baixo valor. Aí, segunda-feira, a gente vem e penaliza ele.
Então, aí, depois das 6 que não tem ninguém fiscalizando, eles vão lá e fazem uma promoção. E aí eu fico na mão deles e fico dependendo deles, querendo ou não, no meu faturamento hoje. O cliente, ele tem um perfil profissional, área do salão, que a gente atende lá também, o esteticista. O perfil de compra dele não é um perfil de compra digital. Ele está acostumado a comprar distribuidor, prazo de pagamento, receber o produto, ou passa, ou a distribuidora tem o representante, passa lá toda segunda-feira. Como que você imagina quebrar essa barreira? Na estética não é tanto assim. É assim, mas no salão. No salão é assim é até hoje. Mas na estética, elas já estão acostumadas a comprar de um marketplace ou diretamente conosco. Então, essa objeção assim de representante na estética já não está tanto, eu percebo. Não há necessidade desse representante. Desculpa, qual que é o best-seller hoje no O e-commerce? best-seller Ou barra marketplace? é o meu kit de limpeza de pele, que toda profissional precisa fazer limpeza de pele, que é esse kit aqui, ó. Tem o sabonete, esfoliante tônico, o emoliente e a máscara calmante. É esse daqui. São esses 5 produtos, é o meu best-seller. Legal. E quando você fala profissional, de fato, você tem isso, essa métrica clara do que é o consumidor final e do que é uma profissional que vai comprar para... Como a maioria está no marketplace, está com o distribuidor, eu não consigo metrificar isso. Porque, querendo ou não, o cliente tá do distribuidor. Nos meus 20% de faturamento, eu consigo metrificar, porque, para vender, muitas vezes a gente pede um certificado, a gente entra no perfil da pessoa, a gente faz uma pré-seleção para vender para profissional. Mas, quando vai para o distribuidor, eu já perco um pouquinho desse controle, que a maioria está no marketplace. Aí, uma pessoa qualquer pode comprar. Vocês veem que... não entendo tanto de mercado profissional. Vocês enxergam que tem muita escala no digital? Um produto pro profissional? Deixa eu fazer uma pergunta rápida, só para emendar com a sua. Qual que foi a sua tentativa mais concreta de vender no digital? No marketplace. Do online para o final, qual foi a sua tentativa mais concreta até agora? E para o marketplace, para o tráfego pago e para o Mercado Livre com a minha loja própria. Você já fez isso? Já fiz isso. E por que não deu certo? Está dando certo. Já estou fazendo isso. Agora eu estou associando com um curso para ficar melhor. Mas como o distribuidor está lá já faz um tempo, a reputação deles são melhores, eles fazem melhores anúncios, então eu acabo perdendo para o distribuidor. E para não concorrer tanto diretamente com eles, eu acabo colocando um valor maior. A sua tese no digital hoje é preço, conveniência, educação ou marca? Para profissional, Para você crescer no digital, você está com que tese para entrar no digital e tirar o que representa 80% hoje, que são seus distribuidores? Você está olhando marca, conveniência, preço ou educação? Como é que você quer crescer no digital? Qual que é a sua tese? Educação. Que quando eu forneço educação para elas, eu ensino como uso o meu produto, elas compram, que elas realmente têm essa dificuldade de utilizar. Então, um kit que é limpeza de pele, que é considerado básico, eu tenho que ensinar elas como faz. Mas qual que é o protocolo? Eu falo, gente, protocolo na profissional é o passo a passo. Às vezes elas pegam um sabonete e falam, qual que é o protocolo do sabonete? Eu falo, gente, é um sabonete. Né? Mas elas querem o passo a passo. Então, fazendo a educação, fornecendo essa educação, elas compram e ficam fiéis. Então, eu tenho uma recompra muito grande. Agora, a porcentagem eu não sei, que realmente é dos distribuidores, mas eu percebo essa fidelização na hora que eu educo a cliente. Você tem um plano dessa migração acontecer sem canibalizar os 80% hoje que representa o teu faturamento? Não, plano eu não tenho. Você tem a vontade de fazer isso acontecer? Mesmo que seja com outro produto. Fala, ó, o profissional não dá para escalar, vamos fazer um outro produto. Dá para criar o produto que quiser para escalar, no valor que quiser, porque tem a fábrica e tem essa possibilidade. Então, eu posso criar uma vitamina C escalável, um ácido hialurônico, qualquer produto que dê para criar. Dá para ou criar uma outra marca, ou com a Lacma Home, Lacma, né? E fazer um produto para o consumidor final. Isso é super possível. É só questão de baratear, conseguir uma embalagem mais barata, tudo, que realmente, para o profissional, eu consigo ter uma margem boa. Agora, para escalar, daí precisa só fazer uns ajustes mesmo de quantidade para a gente conseguir escalar. Mas, nossa, vamos fazer uma vitamina C de R$ 79, é possível? Vitamina C de R$ 35 também é possível?
Indo para o digital, você pensa em não ir só para o profissional, mas também para o cliente final. Sim, E o impacto disso, do profissional saber que você também bota o produto seu na casa das é pessoas. que daí é um produto na casa. O que elas implicam, que elas não gostam, que eu vejo, é um produto profissional sendo usado dentro de casa, porque eu já tentei essa estratégia como a Trans fez, né? Um produto Aham. do salão dentro de casa. Aham. Né? E isso as pessoas compram, elas querem o produto do salão que a cabeleireira usa. Então, assim, não foi muito legal. Elas falaram, mas vocês estão competindo com a gente e tudo mais. Então, eu teria que realmente criar um outro produto ou realmente falar que é uma marca profissional que agora está com um produto para usar. Não sendo o mesmo produto, não tem problema nenhum. É só não ser o mesmo produto. E a última pergunta minha é: você está buscando investidor ou alguém que construa essa frente no digital para você? Construa comigo, porque realmente assim, em relação, fala que é smart money, né, que fala, porque a empresa tem recursos sólidos. Então eu tenho investimentos, eu tenho recursos próprios, está tudo pago, né? Eu tenho os meus investimentos no banco. Assim, hoje eu conseguiria parar de trabalhar vivendo só dos meus rendimentos, mas o meu coração não deixa eu fazer isso. Então a empresa é sólida, eu conseguiria injetar quantos milhões que fossem na minha própria empresa, mas eu continuo sozinha, né? Eu sou uma só e aí eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que está me faltando é braços, são cabeças para realmente conseguir escalar. Daí, a hora que eu vou para o TikTok, de repente, nossa, o site está ruim, vamos para o site. Aí vamos. Aí, a hora que eu vejo, eu não consigo executar nada. Ô, Paula, e se a gente, se você pudesse ter um sócio que te ajudasse a dobrar ou triplicar o faturamento da sua marca, seja criando uma linha nova, né, para a gente trabalhar direto com o consumidor final, seja encontrando caminhos para expandir o que você tem hoje, mas puxando essa frente digital, que é o que você ainda tem o desafio. Sim. Se você pudesse ter um sócio para dobrar ou triplicar a tua marca, quantos por cento você acha que esse sócio mereceria se ele conseguisse chegar nesse objetivo de dobrar ou triplicar o faturamento? O que me veio na cabeça hoje seria os 30%. Foi a ideia que eu tive e é uma proposta que eu estou em negociação com outros. Até falei com o Marinho, expus os nomes para o Marinho, né, de outros investidores que me procuraram, né, vários nomes, até de fora do Brasil. Falei, Marinho, tal, estão me procurando. Então, o que está hoje na mesa com outras pessoas também, tem um pouquinho mais avançado, é essa porcentagem e nesse valor. Tá, porque por que eu estou perguntando? Quando você me fala do percentual e do valor, e a gente vai, né, discutir aqui também, mas só uma primeira posição pessoal, particular, você tem um negócio que, quando você fala, pô, 3 milhões para recuperar em 5 anos, eu acho muito tempo, né? Sendo que 3 milhões num negócio meu, eu recupero em 1 ano. Né? Isso é sem fazer nada. Então, sem fazer nada Escalando também. em também 6 meses. Aliás, hoje, a 15%, né, em renda fixa, em 5 anos, eu faço também. No Sim. Tesouro, que é a coisa mais segura que existe hoje, é É risco o que eu soberano. tenho. Né? Sim. Pois é. Então, assim, no Tesouro eu já recupero em 5, entendeu? Aham. Então, não faz sentido eu pôr dinheiro num negócio que, às vezes, assim, que não necessariamente eu saiba como escalar, falando de venda para a parte profissional, pensando num payback de 5 anos. Agora, o que eu compro? Eu compro você. Gostaria de ter uma sócia como você. Acho interessante você ter a fábrica. Acho interessante você ter conhecimento do mercado, de produto, de fórmula, de mercado consumidor. E vejo potencial na criação de uma marca para o consumidor final. Marca essa que eu posso criar com você ou sem você. E que você poderia, eventualmente, ser minha sócia nessa marca. Mas, assim, se para pôr 3 milhões para criar uma marca do zero para a gente escalar no digital, eu não preciso ter sócio, na verdade. Aham. Né? A gente pode fazer isso aqui.
Mas, assim, vejo valor em ter sócio. E uma sócia como você, que eu acredito que soma. Então, o que eu estou vendo, a princípio, seria a possibilidade de uma sociedade, mas sem o aporte financeiro. E óbvio que nessa sociedade, em tudo que fosse construído, a gente estaria junto no investimento, né, no lucro e no investimento. Tá? Agora, enfim, aí a gente precisaria entender se fábrica entra no meio disso, se não entra, tal. Mas faria sentido? Você estaria aberto? Ou não, você simplesmente quer vender 30% por 3 milhões e aí a gente vê o resto como é que faz? Eu estou aberta a negociações, não gosto de fechar nenhuma porta, eu gosto de escutar tudo, todas as negociações e pensar. Né? Que às vezes, às vezes eu tenho uma ideia, vem com outra ideia. É um mar de possibilidades que dá para fazer ali dentro, tanto de cosméticos como de suplementos. Perfeito. Inclusive, a marca de produto capilar que você tem vende quanto hoje no digital? A Noé? 6 milhões. 6 milhões por mês, no digital. Então, assim... É que a gente conseguiu migrar com um produto específico que era de salão para ser home care. Então, a gente já sabe vender 6 milhões de produto capilar para o consumidor final. E a gente poderia te ajudar a fazer isso e você ser nossa sócia. Entendeu? Desculpa, eu acabo negociando aqui, que já eu vou pedir para você me pagar para você ter o sócio. Mas, vai, segue Você aí. está no Simples Nacional? Sim, eu tenho 2 Simples Nacional. Qual que é o problema? Na hora que sair do Simples Nacional for para o lucro presumido, de 30 a sua margem vai a 0, que aí entra o IPI. Então, tem um problema. Deixa eu te tirar uma dúvida técnica agora da sua fábrica. Quantos tanques e qual a capacidade dela de produção? Hoje são 5 tanques. 5 tanques? Sim. Quantos a gente litros? produz aproximadamente 3 a 4 toneladas por mês de produto. Eu estou perguntando porque eu tenho um sócio de indústria, aí eu estou passando para ele, Tá. porque ele consegue falar. É uma operação bem enxuta, né? Não é completamente automatizada, é uma operação enxuta. Qual a máquina de invase? É uma semiautomática, são 2 semiautomáticas. Você tem time de P&D? Eu. Você? Eu. Isso é bom. E quantos potes é a capacidade dia de produção? Dá em torno de 1.000 potes, de 1.000 a 2.000 potes. Se colocar uma máquina automática, melhora. Sim, sim. Melhora bem mais. Qual o custo fixo da fábrica? Só da fábrica? O custo que eu tenho, não sei. Só da fábrica, não sei. Da operação. Dá 21%. Quantos funcionários tem? São 15 no total, 15. considerando vendas, financeiro, fábrica. Eu acho que, até complementando tudo que você está falando, existe uma oportunidade, tá? Porque nós temos cosméticos e você tem a indústria. Hoje a gente terceiriza. Em algum determinado momento, a gente precisa ter uma indústria e fazer parte disso. Então, a gente tem que entender a parte de custos que você tem, o custo que eu tenho hoje de mão de obra, e ver se isso bate, se eu for sócio. Então, eu tenho um pouco de dinheiro na mesa que talvez faça sentido para a gente. Tá. Só que quando a gente olha a Lacma, a escala da Lacma, principalmente por ela ser profissional, é um desafio. Então, a gente vai ter um trabalho, acredito no crescimento, mas é um desafio por ser um produto profissional. Aí a gente entra no que o Dom falou. Pô, vamos desenvolver um produto novo. Desenvolver um produto novo, a gente pode cada um começar aqui, e ainda principalmente cosmético, em 30 dias a gente consegue lançar um por conta. Aí entra a diferenciação de pote, fórmula, entra tudo. Então, a gente agora tem que... Tem alguma dúvida, Luquinha? Eu queria fazer uma pergunta. Pensando aqui nas oportunidades e também no risco do negócio atual, isolando fábrica agora, pensando marca Lacma e o segmento que é estética e profissional. Hoje, o seu negócio está 80% na mão de distribuidores e revendedores, e destes 80%, quantos representantes distribuidores estão ali na curva A? Na curva A são 5.
São 5 É, que representam quantos por cento desse faturamento? metade. 50%. Isso. Tá, obrigada. Paula, 5 minutinhos pra gente? Tá. Por favor. Estou bastante ansiosa com tudo, que é a primeira vez que eu faço isso. Até então, sou sozinha já faz 16 anos. É a primeira vez que eu busco uma sociedade, alguém para oxigenar o meu negócio. Então, estou bastante ansiosa, bastante nervosa com as perguntas. Mas acho que deu tudo certo. Eu falei justamente isso pra ela. Eu falei, ô Paula, você tem 3 caminhos. É montar funis diferentes para usar a sua autoridade, você se posicionar mais, para você convencer e tirar a dependência dos distribuidores. Não tem outro caminho. Ela consegue. Se ela tem que fazer infoproduto, eu acho que ela faria uma jogada de info para diluir o tributário, basicamente. A ideia do que a gente comprou a moça. Ela tem que mas continuar do jeito que ela tá. Calma, E como a gente um pouco conseguiria mais. virar sócio dela sem pôr dinheiro, entregando o resultado pra gente poder ter uma fábrica? Ela não Porque a é gente ter uma dinheiro. fábrica é bom, tá? Mas É, assim, isso aí é qual legal. que é o ponto, gente? Ela falou do dinheiro, mas no caso dela, o que quer ela dinheiro, mais ela precisa precisa é de dinheiro. execução. Não é o dinheiro, é a execução. E talvez transformar no futuro a fábrica dela. As profissionais querendo criar marca própria na fábrica dela e a fábrica ser mais E o nosso ativa do que a ecossistema, marca e o dela. nosso ecossistema também Legal, pode fabricar na fábrica. As fazer um especialistas white label falando, pra porque dar a a esteticista, fábrica. ela queria ter a própria marca. A gente fabrica marca própria dentro de um laboratório, é uma quantidade limitada de escala. E a Lacma E até para o nosso ecossistema, deixa a né? Lacma rodando e ela começa a fazer a fábrica virar o white label de marca. Não sei, tô jogando aqui. O maior ativo ali não é a Lacma, é a fábrica pra gente. Uhum. Porque todo mundo tem cosmético aqui. Se a gente conseguir rodar lá e eu conseguir reduzir 20 centavos o custo, eu tô falando de 600 mil de economia dentro da Renovador. Não precisa de muito, entendeu? Então o ativo é a fábrica. É a fábrica. E aí, como só que a gente fica fala pra ela que a vantajoso gente pra não ela? quer? É. Sabe o que eu acho que seria legal? Falar justamente sobre isso que você também... É que não dá pra falar que não dá pra ela crescer, né? Eu acho que dá. Acho que dá, É a realidade. mas ela estando no clube... Ela já pagou. Não, Aí a ela gente teria tá que aqui crescer pra com tudo. ajudar ela a encontrar outros caminhos. Não, aí ela ia ter que crescer, Perfeito. assim, aí ela tinha que, se for pra crescer, aí tinha que vir com força. Tem que reestruturar a empresa dela, tem que fazer o estudo tributário, Estudo tributário. porque eu não... Dá, tem caminho. Porque até mesmo, ela também não tá tomando crédito em nada. Ah, sim. Porque tem que ter são 2 CNPJs, um CNPJ de indústria, lucro real, e um CNPJ de distribuição. Então o lucro real compra matéria-prima, compra pote, coloca uma margenzinha de 5%, opera ali a nada, entendeu? Então a fábrica vai virar um negócio que impacta. E aí ela tem um outro CNPJ de distribuição. Aí ela toma esse crédito, vende para o CNPJ de distribuição, então tem um caminho para a fábrica, tem. Só que assim, a gente tá falando de 3 milhões, mas não é 3 milhões. Ela tá pedindo 1,5 milhão por 30%, porque ela falou que quer 1,5 milhão para investimento. Investir no que se a empresa tem caixa? Exato. É um negócio lucrativo. Tá tudo bem. E outra, investir, ok, 1,5 milhão a gente coloca na mão dela, ela não tem estrutura, não tem time, não sabe fazer. Nada. Mas não precisa. Então, exato, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Porque o dinheiro não resolve. E se a gente fizer uma proposta para elas de, ó, a gente gosta do seu negócio, a gente entende que você não precisa de dinheiro. Você precisa de know-how, de tecnologia, de pessoas. A gente monta o time, a gente vai estruturar tudo. E a gente quer, disso que a gente estruturar 30%. A gente não quer mexer na Lacma. Só que a gente quer virar sócios. Ah, como é que vai pagar a fábrica? É por isso. Como que vai ser vantajoso para ela crescer? Não é vantajoso Ou pra gente. não é a Lacma, então a gente, vamos falar de ser sócio num business de terceirização, que a gente consegue diminuir nosso custo e deixar um percentual para ela e ela ter uma nova linha de receita. E a gente tem um monte de cliente para encher essa terceirização, né? Ou é isso, ou é o quê? Ou é criar uma linha nova para D2C, velho. Eu vou falar a verdade. Eu acho que essa a gente vai ter que falar não e depois ver possibilidade lá dentro. Tem uma... O quê? Você acha que tem que falar não? Você acha que o quê? Tem que falar o quê? está estudando milhares de possibilidades, mas Aí isso aqui a gente vai resolver isso aqui a gente agora. não vai conseguir resolver isso agora. Beleza. A gente pode estudar, acho que pode até falar isso, Paulo, a gente pode estudar, mas assim, a princípio a gente não conseguiu, de uma maneira rápida, encontrar a solução plausível para isso. Quem sabe a gente pode conversar no futuro.
A gente teria que fazer um estudo tributário detalhado para entender se de fato faz sentido o que a gente imaginou aqui. Mas agora, nesse momento, eu não consigo dar resposta. Então, Mas por para a isso, sua proposta, a resposta é mas não. para esse momento, a resposta é não, por isso. Porque a gente não consegue ter essa resposta agora. Paula, eu conheço o negócio, então eu acredito que o principal mecanismo, o principal funil de aquisição do seu produto seria, de fato, ali ter não só você como especialista, mas a gente montar ali um time de especialistas, onde você poderia ser a principal treinadora dessas, Sim. para a gente conseguir fazer uma estratégia muito atrelada à educação, né? Então a gente poderia eventualmente ali tentar zerar o CAC, né, nesses cursos, e a gente conseguir direcionar toda essa demanda tanto para grupos como também para os marketplaces. Eu acho que você precisa se posicionar melhor dentro dos marketplaces. Eu sei que é um desafio, tendo em vista que os seus principais distribuidores estão ali, Sim, né? sim. Mas se eles estão ali, você também poderia estar tendo em vista que a gente está falando num faturamento aí médio de R$500 mil por mês. Nesse momento, talvez não faça sentido para nós abrirmos uma marca do zero. Eu acho que tem algumas oportunidades dentro da fábrica. Também a gente conversou sobre isso. Mas a gente encontrou alguns desafios aqui. Cada um teve uma opinião. Eu acho que uma questão mais técnica, o Nivaldo tem algum ponto aí a compartilhar, né? A gente conversou. Como eu tive acesso a todos os seus dados, qual é a minha principal preocupação? Hoje você está rodando no limite do que você consegue para manter a sua lucratividade. Se parar para fazer conta, o seu crescimento vai te tomar margem. Se você faturar o dobro, com a estrutura correta tributária, você vai ter menos margem do que você tem hoje. Sim. Então, a nossa maior preocupação aqui é como operacionalizar isso de uma forma correta. Então, a Lacma, nós hoje não temos interesse, mas existe uma oportunidade que a gente tem, nós todos temos, com as nossas marcas, inclusive todos os mentorados, para a gente colocar a capacidade produtiva da fábrica. E aí a gente consegue acelerar. E aí, a partir disso, vai vindo outros projetos. Mas a gente vai ter que... Como é uma coisa muito técnica, vamos abrir uma agenda para daqui 15 dias, eu vou junto com o meu CFO, a gente senta, pensa, vê a estrutura, e aí a gente começa a desenhar. Mas pro projeto Lacma, hoje, é não. Certo. Tudo bem. Gente, obrigada. E deixa eu só reforçando e complementando, reforço... Aliás, primeiramente, eu te parabenizo, tá? Porque é um resultado super acima da média, super fora da curva. Eu estava comentando no primeiro dia aqui que menos de 1% da população brasileira faz mais de 30 mil por mês, menos de 0,1% faz mais de 150 mil no mês. Então, assim, você ser 0,1 é um negócio fantástico, extraordinário, e é o tipo de pessoa que a gente gosta de ter por perto e que faria sentido ter negócio, que a gente sabe que soma, que agrega também. Infelizmente, pro business que você tem hoje com a Lacma, realmente a gente não vê oportunidade, como que a gente poderia somar, né, e colocar energia, tempo e dinheiro de tal maneira que fizesse sentido para a gente aqui, mas... Paula e indústria, fábrica, nos interessa, tá? E estamos super abertos aí a desenhar um modelo de negócio que fique bom para a gente. Certo. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Imagina, obrigado.